Os seus resultados dependem da conduta do seu fisioterapeuta. E uma boa avaliação é fundamental para traçar os seus objetivos. Eu sou a doutora Camila Costa, fisioterapeuta, e hoje o tema é avaliação física. Aproveite, siga o nosso canal, curta esse vídeo e vem comigo! A avaliação fisioterápica tem como objetivo analisar todos os aspectos, sejam eles físicos, psicológicos e também sociais. Todos esses fatores podem influenciar no nosso tratamento. Durante a avaliação física, nós vamos colher todos os dados do paciente, se o paciente tem uma queixa, qual motivo o paciente procurou aquele atendimento. Então, a gente faz uma análise global do paciente para que nós possamos traçar um objetivo através daquele relato. E isso é feito através de uma boa anamnese. Uma boa anamnese faz com que nós tenhamos informações muito importantes. Às vezes, aquele paciente chega até o nosso consultório com uma queixa. E quando nós começamos a entender, colher a história daquele paciente, a gente consegue entender melhor todo o cenário. Às vezes eu tenho um paciente que ele chegou por conta de uma dor lombar, uma dor no ombro. Eu preciso entender a causa daquela dor, por que está doendo, quando dói, como dói. Isso tudo vai interferir no meu atendimento. Por quê? Às vezes eu preciso orientar esse paciente com algumas condutas que ele precisa ter, ou em casa, ou no trabalho, que vão influenciar diretamente no meu atendimento. Porque se eu tenho um lugar, seja ele uma casa, seja ele o local do trabalho, que ele continua tendo uma postura que não favorece o meu tratamento, ele vai ser muito mais difícil. Então, mostrar ao paciente, conscientizar o paciente, faz parte de uma boa avaliação fisioterápica. A avaliação fisioterápica, ela é necessária sempre que o paciente tiver uma queixa. Então, eu preciso fazer uma avaliação fisioterápica só quando eu tenho uma queixa? Não. Quando você vai fazer uma atividade física, seja ela você tem uma queixa ou não, você precisa fazer uma avaliação. Mas se você vai iniciar uma atividade física, é super importante a avaliação fisioterápica. Por quê? Às vezes você chega do médico com um diagnóstico médico, clínico. E nós, como fisioterapeutas, temos o objetivo de investigar aquele paciente como um todo, não só em cima do diagnóstico médico. O diagnóstico médico é diferente do diagnóstico do fisioterapeuta. E essa avaliação precisa ser feita antes de dar início às atividades. Por quê? Eu entender a história do meu paciente faz toda a diferença na minha conduta fisioterápica. Por quê? Porque o paciente, ele chegou para mim, ele tem um objetivo. Então, eu preciso levar em consideração o objetivo do meu paciente, porque se eu não levo em consideração o objetivo do meu paciente, eu não vou ter um bom resultado, né? Então, por isso é tão importante fazer uma avaliação fisioterápica. Uma coisa é o objetivo que ele tem, outra coisa é o que eu, como fisioterapeuta, entendo que ele precisa. E o que eu consigo fazer? Juntar as duas coisas. Então, eu vou ter um resultado muito melhor se eu pegar o diagnóstico médico, o desejo do meu paciente, porque ele chegou ali por um motivo, seja ele qual motivo foi, né? E o meu lado fisioterápico. Se eu conseguir juntar as três coisas, eu vou ter um bom resultado naquela minha atividade. Então, é extremamente importante iniciar uma atividade depois do olhar fisioterápico. Por quê? Porque ali às vezes eu tenho um paciente que está com uma dor no ombro, mas aquela dor no ombro deu origem no cotovelo, tá? Suponhamos que ele bateu o braço, mas ele nem lembra que bateu o braço. Passados alguns dias ele começou a sentir uma dor no cotovelo. Então, quando a gente vai começando a colher a história do paciente, você vai resgatando coisas que ele nem lembra mais. Às vezes ele chegou com uma dor no ombro, mas aí depois ele lembra que o joelho dói, ele lembra que a coluna dói. E assim você vai descobrindo mais coisas. E nada melhor do que um bom fisioterapeuta com uma boa avaliação para traçar a melhor conduta. Nós, como fisioterapeutas, temos dois caminhos a seguir. Uma avaliação estática e uma avaliação dinâmica. O que difere uma da outra, tá?
Quando eu avalio um paciente parado, eu estou analisando um paciente estático, tá? Mas o ser humano, ele não é estático, ele é dinâmico, né? Então, quando eu faço um exame de imagem, eu tenho uma fotografia e uma fotografia, ela não gera movimento. Uma fotografia é daquele cenário, pá, bate o registro. E nós, fisioterapeutas, temos o intuito de olhar o movimento. Então, o que a gente faz? A gente associa a avaliação estática de uma avaliação dinâmica. Eu preciso entender o porquê que aquele meu paciente sente aquela dor. Para eu entender como ele sente aquela dor, nada melhor do que eu solicitar o meu paciente para poder fazer um movimento, né? Nós, como fisioterapeutas, precisamos fazer com que os nossos pacientes entendam que o movimento, ele gera movimento, né? Então, existe hoje um conceito muito legal na saúde que o repouso absoluto, ele não é benéfico, não mesmo, ele não é, né? Porque quanto mais tempo eu fico na cama com aquela dor, mais vai doer. E nós, fisioterapeutas, temos o objetivo de promover a qualidade de vida do paciente atrás do movimento, né? Então, assim, quando o paciente chega para mim, qual que é uma das primeiras perguntas que eu faço para o meu paciente? O que você não consegue fazer? É em cima do que ele não consegue fazer que eu, como fisioterapeuta, tenho que desenvolver uma conduta de tratamento para aquele paciente, porque senão eu não vou conseguir, né? Se ele fazia uma determinada atividade e hoje já não consegue, uma coisa é eu saber a patologia, outra coisa é eu saber a limitação do meu paciente, são coisas muito diferentes, né? A patologia, ela pode ser limitante ou não, mas quando eu tenho uma patologia que ela limita, por exemplo, eu tenho um paciente que está com uma dor no joelho direito, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sobrecarregar o joelho esquerdo. Daqui a pouco eu tenho os dois joelhos que estão doendo, né? Eu tenho que tratar o que está lesionado, mas o outro tem a sobrecarga, né? Ele é mais usado, porque quando a gente deambula, quando a gente anda, a gente joga a descarga de peso para o direito, depois a gente troca a descarga para o esquerdo. Se eu tenho um lado que está acometido, eu vou só usar o lado não acometido. E daqui a um tempo, esse outro lado que não está acometido, eu também vou ter lesão. Então, eu tenho que preocupar com o meu paciente que quanto menos movimento ele tiver, menos ele vai ter. E esses são um dos objetivos meu, Camila, como fisioterapeuta, para me atuar, para buscar um bom resultado para o meu cliente. Não inicio uma atividade física sem antes passar por um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta, além de tratar, ele também previne, né? Então, a procurar um fisioterapeuta faz com que eu tenha um melhor desempenho, faz com que eu evite de ter lesões. A importância do fisioterapeuta é muito grande para o movimento. Como eu disse, o movimento, ele gera movimento. E nós, como fisioterapeutas, nós temos o conhecimento para poder mostrar ao paciente quais são as suas limitações e onde nós precisamos trabalhar, né? Se você vai fazer uma atividade física, seja ela um pilates, uma academia, se você vai fazer uma cirurgia, né? Nós, como fisioterapeutas, nós temos a habilidade para tratar a parte cardiorrespiratória do paciente. Então, a gente previne várias complicações dentro de um pós-operatório, seja ele um pós-operatório de uma cirurgia plástica, um pós-operatório de uma cirurgia eletiva. Às vezes nós precisamos preparar aquela musculatura para fazer um procedimento, né? Um procedimento médico. Então, nada melhor do que procurar um fisioterapeuta antes de fazer qualquer atividade física. Se você tem algum comentário, alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui pra gente. Então, não deixe de seguir o canal, curtir o nosso vídeo. Eu sou a doutora Camila Costa, fisioterapeuta.